Sorrisão, sorrisaço, galera. Sorrisaço, galera. Hoje, primeiramente, hoje se traduziu o que o Fluminense vinha feito desde o jogo contra o Cruzeiro. O trabalho que o Fluminense fez, talvez nem do Cruzeiro, né? Acho que a partir do jogo do Flamengo, o trabalho feito na pausa da data FIFA. Acho que hoje se traduziu um trabalho, né? Porque a gente não estava vendo isso com o Renato Gaúcho. Um trabalho que a gente olhasse mais para o coletivo e reclamasse mais do individual das peças. Apesar das peças não serem lá essas coisas assim, num geral da equipe do Fluminense. Mas que atuação, que resultado. Obviamente vai um ou outro tentar minimizar falando que o São Paulo estava extremamente desfalcado. Isso é um fato, concordo com você. Mas eu acho que um time do nível do São Paulo, mesmo tão desfalcado assim, não era time para levar 6-0, mas acabou levando. Então, agora que eu já fiz a introdução, 6-0 o Fluminense está classificado para a próxima Libertadores da América, a gente só não sabe em que fase da competição. A princípio, o Fluminense é o quinto, né, já que o Botafogo e o Bahia não jogaram ainda, mas a princípio o Fluminense é o quinto, melhora muito o saldo, melhora muito a moral, e era isso que eu esperava do trabalho do Zubeldia quando ele chegou no Fluminense, que ele trouxesse um time gostando de jogar, um time uma boa fase, um time querendo, um time entrosado, um time que tem coesão, que faz sentido. E hoje, o Fluminense é um time que tem coesão, o Fluminense é um time que faz sentido, o Fluminense é um time que entrega o que o treinador se propõe a fazer, e hoje se traduziu mais uma vez. Contra o Cruzeiro, o Fluminense conseguiu ser competente, deveria ter tido um pouco mais de sorte, a questão da expulsão do Matheus Pereira. Contra o Flamengo, o Fluminense foi muito dominante, era para ter vencido até demais. Sofreu um pouco no final, acho que é muito pela qualidade, também um pouco pela postura do Fluminense no segundo tempo. Contra o Palmeiras, era para o Fluminense ter vencido, faltou qualidade para o Fluminense matar o jogo contra o Palmeiras, e hoje tudo deu certo, e o Fluminense conseguiu vencer muito bem o São Paulo, merecidamente, um jogaço. Eu não sei nem por onde começar, gente. O Fluminense já abre o placar muito cedo, a gente olha aqui que foi com 9 minutos o pênalti claríssimo, o Samuel Xavier foi cruzar, e eu acho que isso pautou muito como foi o jogo. Porque o Fluminense ele tem uma dificuldade de abrir o placar justamente pela falta de talento dos atacantes, né? Da falta de intimidade que eles têm com o gol. Mas abriu o placar cedo, o Canóbio foi para a cobrança, eu já estava meio que especulando quem ia bater, se era o Lúcio, se era o René, se era o Samuel Xavier, mas eu lembrei que o Canóbio bateu contra o Bahia, se eu não estou enganado, o pênalti que classificou o Fluminense. Então eu meio que já sabia mais ou menos o que estava esperando, que já se avizinhava, ele foi lá, bateu. Não acho que ele bateu muito bem, mas ele bateu forte e alto, então o goleiro tem muita dificuldade de pegar esse tipo de cobrança, e o goleiro do São Paulo totalmente deslocado. Depois desse primeiro gol, o São Paulo até teve um pequeno momento, se a gente olhar aqui, teve até um pequeno momento de levar um certo perigo, não conseguiu. Depois disso, o Fluminense faz 2-0, um belíssimo contra-ataque, bola vai pela direita, o Samuel recebe, ele cruza já meio caído, o Everaldo cabeceia errado, a bola desvia na zaga, vai pro Martinelli, ele bate muito bem na bola e mata o goleiro, aí abre 2-0. Depois disso, o Hércules sente e sai, e depois de 1 minuto que o Hércules sentiu e saiu, o Serra na tabela, o Serra muito boa partida dos dois pontos do Fluminense, tem que pontuar, tem que elogiar. Muito boa jogada do Serra, ele toca pro Nonato, o Nonato entra dentro da área, sem pressão, conseguiu chutar, matou o goleiro do São Paulo, 3-0 em menos de 30 minutos, é isso? Não tem tanto gol que aparece mais 2 gols aqui. Meu Deus, não, o SofaScore bugou, mano. Deixa eu olhar aqui. Exatamente, foi com 24 minutos, estava 3-0. Depois disso, o Fluminense cria mais 2 chances. Uma, eu acho que foi no primeiro tempo, o bolão do Canóbio pro Serna, eu acho que foi. O bolão do Canóbio pro Serna, ele sai cara a cara com o goleiro do São Paulo, Yang. Tenta tirar no chute, não chuta bem, perde uma grande oportunidade. Segue mais, acho que uns 5 a 10 minutos. Bola lançada pro Canóbio. Ele divide com o Alan Franco toca todo errado pro Yang. O Canóbio rouba a bola e finalizou. Não acertou o travessão. Era para ser 5-0 no primeiro tempo, já de cara, assim, pelo que o Fluminense conseguiu, de chances claras, de volume. O São Paulo estava totalmente entregue. E acaba o primeiro tempo nessa tocada. Aí o Crespo mexe, bota Alisson, bota o Rafael Toló e bota o Nicolas. Nicolas eu não conheço, deve ser da base. Muitos jogadores da base de São Paulo entraram porque o São Paulo está extremamente desfalcado. Então eu acho que é isso. Você pega um time extremamente desfalcado, fragilizado, e você faz 6-0, eu acho que mostra que você estava num nível de atuação muito grande.
Eu tenho até dúvida, tipo, esse time do São Paulo, ele é do mesmo nível do Juventude? Talvez, não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Enfim, tem, acho que, bons valores aqui também que eu acho que dá pra gente equalizar com o time do Juventude. Então o Fluminense fez 6-0 num time que, querendo ou não, venceu do Juventude, tinha uns 3 desfalques, mas enfim, foi uma atuação extremamente convincente. O Fluminense foi fazer aí ele mexe, tira o Everaldo, que conseguiu não fazer gol num jogo desse. Camisa 9, que não conseguiu fazer um gol num jogo que foi 6-0. Não tem condição do Everaldo continuar como titular, depois da partida que ele fez contra o Palmeiras, mas esse é o problema, porque fora de casa é um jogador que conecta, faz sentido com o que o Fluminense se propõe a fazer. Pontas de força e velocidade, um centroavante que segura a bola para esses pontas receberem em progressão na linha de fundo, para eles cruzarem para o meio, para ter alguém para chegar, geralmente os volantes, que são os jogadores que mais fazem gol no Fluminense nesse Brasileirão, em média, assim, eu acho. Eu acho não, acho que em média eles fazem mais. Acho que somando Hércules, Nonato e Martinelli, deve ter mais gols que o centroavante. Entendeu? É mais ou menos nessa tocada. O Fluminense gosta de jogar. Jogo de velocidade, de progressão. O Fluminense faz 4-0 com o John Kennedy, um baita de um contra-ataque. Que jogada do Lúcio Acosta. Ele vai e humilha o jogador do São Paulo no meio campo. Aciona o Canóbio vai, cruza pro Serna, o Serna domina, olha, vê o John Kennedy recebe, consegue fazer uma boa jogada individual, ele acertou, e finaliza forte, firme, com a perna ruim, e faz 4-0. Depois disso, o São Paulo estava totalmente entregue, com 3-0 eles até tentaram, mas depois virou praticamente um jogo treino, e praticamente tudo que o Fluminense tentava dava certo. O outro gol é do Canóbio, ele recebe sozinho um lançamento pela direita, entra dentro da área com muito espaço, finaliza bem, tem que elogiar, de César o que é de César, só que o Canóbio ganhou um amarelo, tá fora do próximo jogo. Uma alteração que o Zubeldia fez aqui, talvez dite o que vai acontecer lá. Eu discordo, não gosto dessa opção. Apesar de tudo, o Soteldo conseguiu dar uma assistência pro gol do Serna, que foi o quinto. Tá entendendo, gente? Tá entendendo? Um jogo desse, que até o Soteldo conseguiu dar uma assistência, o Everaldo não conseguiu fazer um gol. Esse é o nível, cara. O São Paulo tava tão entregue que conseguiu com que o Soteldo desse uma assistência. Ele vai e faz uma jogada individual, toca pro Serna, o Serna só escora pra dentro do gol, faz o sexto. E o árbitro não deu acréscimo, né? Eu acho que deu por pena, eu acho que também eu acho que é justo também, é porque eu queria que o Fluminense fizesse o sétimo para bater a maior goleada, né, que foi 6-0 São Paulo em 2002, o Fluminense iguala esse 6-0 em 2025, mas eu acho que é justo o árbitro acabar o jogo não quer dizer, sem dar acréscimo, né, com os 45 mesmo do segundo tempo, porque é sacanagem. Ele até entra Ignacio no lugar do Thiago Silva, eu espero que o Thiago Silva não tenha sentido muito, eu acho que justamente porque ele sentiu antes do jogo, no aquecimento, então o jogo já estava definido, eu acho que ele quis botar o Ignacio para isso, não comprometeu, botou o Ganso também para ver se para voltar pro ritmo, né? Não sei se o Ganso vai conseguir ser útil, mas entrou o Ganso, acho que era um jogo perfeito para isso, e acho que era um jogo perfeito pro Riquelme jogar. Mas não, ele preferiu a porcaria do Soteldo, enfim, devem querer justificar o investimento nessa bosta desse jogador, aí botaram o Soteldo para jogar. Enfim, deu assistência. Quem acredita nele pensa assim, beleza, pelo menos vai pegar confiança. Enfim, é isso, ele entrou. E com esse resultado, o Fluminense é o quinto, como eu falei, já tem os 58 pontos, a mesma pontuação do Botafogo, mas o Fluminense tem mais vitórias. Creio eu que o Botafogo tende a perder pontos nesse próximo jogo, que é contra o Corinthians, na Neoquímica Arena. O Botafogo tem dificuldade contra o Corinthians lá, mas enfim, tende a perder pontos. Não necessariamente o Botafogo vai perder o jogo, talvez empate, aí passa o Fluminense. Mas acho que a situação fica até um pouco mais favorável. O Botafogo vai pegar o Cruzeiro ainda. Enfim, o Cruzeiro precisa vencer o próximo jogo também para ficar na falsa ilusão de que está vivo no campeonato. E o Flamengo não venceu o Ceará, então é complicado. Talvez pegue um Cruzeiro já meio desinteressado. Enfim, vamos ver como é que vai ser esse fechamento do campeonato do Cruzeiro também. Mas enfim, o Botafogo ele precisa perder um jogo caso o Fluminense vença os outros dois, né? O próximo jogo contra o Grêmio, o Fluminense só teve um desfalque, que foi o Canóbio. Ele não vai jogar. Vamos a ver quem vai jogar, espero que não seja o Soteldo, mas a ver quem vai entrar. O Grêmio não tem o Amuzu, não tem o Carlos Vinícius, e não tem mais algum outro jogador que eu não vou lembrar agora, na minha cabeça não veio. Mas não tem esses dois, especialmente. O Amuzu fez gol contra o Grêmio também. E o Carlos Vinícius vem fazendo muitos gols. Então o Grêmio perdeu um grande goleador. Talvez o Grêmio já não tenha mais interesse no campeonato, até porque o Grêmio tem 46. Posso pensar em G8, mas enfim, eu não sei se essa motivação é tão forte lá no Grêmio. Talvez o não cair já bastou e o Grêmio ficar nesse meio de tabela. A ver também. Enfim, talvez o Grêmio pense, entrega pro Fluminense para eles ganharem a Copa do Brasil, enfim, não sei. É totalmente invenção na minha cabeça, tá? Eu não acho que isso vai acontecer.
Mas enfim, é isso. Ele jogou muito bem, vai enfrentar o Grêmio agora, o Bahia pega o Juventude fora de casa, depois pega o Sport, uma moleza e fecha contra o Fluminense. O Fluminense tem que pelo menos estar a 2 pontos atrás do Bahia. Na realidade, 3 agora, porque o Fluminense fez um bom saldo, né? Então, talvez na briga de saldo o Fluminense fique na frente do próprio Bahia. Então, viu como esse jogo foi importante? Muito importante, uma excelente atuação. Não acho que isso é regra, eu acho que os jogos com placares elásticos, devido ao ataque que o Fluminense tem, são muito mais exceções do que regras, mas hoje é dia de celebrar, comemorar que o Fluminense está de volta à Libertadores da América. O Fluminense fez um jogo excelente contra o São Paulo, mas é sempre bom destacar que hoje deu tudo certo. Então, os jogos que não dê tudo certo, como foi o caso do Palmeiras, o Fluminense não conseguiu vencer, não conseguiu fazer os gols. Hoje conseguiu fazer os gols. Mas eu creio que tá todo mundo de parabéns, apesar das limitações do elenco, apesar de todas as minhas críticas, como a formação do elenco foi feita. Mas o treinador, por enquanto, vem fazendo um trabalho muito bom, Zubeldia. Estou gostando muito do trabalho dele. Espero que seja coroado com o título no final do ano. Espero bastante que isso se concretize. O está jogando muito bem. Esperamos que continue até o final do ano. Vencendo o Grêmio, vencendo o Bahia, indo muito bem contra o Vasco. Esperamos isso. O Vasco também não está bem. Acho que não acho que vai terminar numa tragédia o brasileiro do Vasco, mas talvez uma melancolia. Então, pegar um time melancólico, talvez seja uma boa. Mas é isso então, galera. Se inscreve no canal, deixa o like se você gostou, comenta se você tiver alguma opinião. Então é isso, galera. Até a próxima. Valeu!